Se você já ouviu falar de planta carnívora comendo insetos ou pequenos animais, isso pode parecer algo de outro planeta. Mas saiba que plantas carnívoras existem, e digo mais, existem em diversas espécies, cada uma com seu próprio modo de ataque e captura de suas vítimas. Algumas vão morder, outras vão prender e envolver as presas numa gosma grudenta ou digeri-las em um suco corrosivo. Enfim, para provar que as plantas carnívoras existem mesmo, eu vou te mostrar diversas plantas carnívoras se alimentando e também vou contar um pouco mais sobre elas. Se você não quer ser devorado por uma planta carnívora, já se inscreva aqui no canal e deixe seu like. Drosera. As droseras estão espalhadas por todo o planeta e existem em cerca de 150 espécies diferentes. Apesar de ela ser bem pequena, não se deixe enganar, pois ela é bastante temida pelos insetos. Elas são bem resistentes e capazes de nascer e viver em solos ácidos e pobres em nutrientes. Até por esse motivo que elas acabaram desenvolvendo a capacidade de se alimentarem de insetos. Essas plantas possuem uma flor, e essa flor é responsável por atrair os insetos até elas. Assim que o inseto chega até a planta, ele fica preso nela. Então, a planta começa um processo de se dobrar toda, prendendo ele cada vez mais. Após isso, os tentáculos da planta liberam um composto químico que é responsável pela digestão do inseto. Aqui no Brasil, existe uma espécie dessa planta carnívora, a qual é chamada de Drosera brasileira, podendo chegar a 1,5 m. Darlingtonia. A Darlingtonia possui o apelido de cobra, pois o seu formato remete às características desse animal. Ela tem um corpo estreito e comprido, podendo atingir os 90 centímetros de altura. Além disso, possui uma parte que lembra uma língua dividida ao meio. Além da aparência remeter a uma cobra, ela também engole suas vítimas como uma. E sabe como a Darlingtonia funciona? Bem, essa planta possui uma armadilha. No seu topo, ela possui uma cavidade para prender suas vítimas. Os insetos são atraídos por conta do néctar que ela expele e acabam ficando presos lá, uma vez que o formato da planta dificulta sua saída. Mas e como ela digere esses insetos? Bem, a Darlingtonia conta com a ajuda de bactérias que ajudam a fazer a digestão deles, para que assim a planta possa absorver todos os nutrientes. Nepenthes villosa. Ela também é conhecida como planta de jarro. Isso porque sua forma remete a um jarro. Um jarro que contém líquidos altamente digestivos, capazes de desmancharem os insetos que caírem lá dentro. E para manter a alta corrosão desse líquido, a planta possui uma larga folha em seu topo, que, por sua vez, não permite que caia água em seu interior, evitando assim a diluição do líquido. Isso aqui é muito incrível, como a natureza consegue se desenvolver a esse ponto. Os insetos que caem dentro dessa piscina de líquido corrosivo não conseguem resistir e acabam morrendo. A planta, então, começa os processos de absorção de seus nutrientes. Nepenthes rajah. Essa planta aqui é bem parecida com a planta anterior, só que com um detalhe: o tamanho. A Nepenthes rajah é muito maior, parecendo até plantas carnívoras gigantes, podendo chegar a 0,5 m de altura. Além disso, ela é muito mais perigosa e mortal. Ela consegue capturar e digerir até mesmo mamíferos. Há registros dessa planta capturando inclusive ratos. Dioneia. Já essa planta aqui tem um visual um pouco mais comum de como a gente está acostumado a pensar nas plantas carnívoras. Certamente você já viu ela representada em desenhos, filmes ou na internet.
a Dioneia tem um visual um pouco menos discreto que as demais. Enquanto as outras plantas carnívoras até conseguem enganar se passando por plantas comuns, essa aqui logo levanta suspeita. Isso porque sua aparência parece uma boca gigante com dentes gigantes afiados. O funcionamento dela é um pouco mais direto ao ponto. Quando o inseto se aproxima, ela logo se fecha, prendendo ele rapidamente. O inseto realmente não consegue escapar, porque ela se fecha numa fração de segundos. E ela não é capaz de caçar apenas insetos. Ela consegue capturar pequenos sapos e até aranhas. As moscas e abelhas que caem lá chegam a ficar 10 dias sendo digeridas. Após isso, a Dioneia se abre novamente, contendo apenas alguns restos que são carregados pelo vento. Viu como a Dioneia não é somente nome de gente? Aliás, você conhece alguma Dioneia? Comenta aqui embaixo. Utriculária. A utriculária está presente em praticamente todo o planeta. Ela cresce e se desenvolve em ambientes úmidos. E é justamente na água onde ela captura suas vítimas. Essa planta aqui até tem uma aparência mais bonitinha e parece uma flor inofensiva. Mas nada disso, ela também é considerada uma planta carnívora. Ela captura as presas através de armadilhas subaquáticas. Assim que os micro-organismos ou insetos entram em contato com essas armadilhas que se parecem com bexigas, as armadilhas se abrem e logo se fecham, deixando o inseto sem saída alguma. Aldrovanda. Essa aqui também pode ser nome de gente, né? Conhece alguma aldrovanda? Bem, essa planta está presente em diversos continentes e também atua através de armadilhas embaixo d'água. Essa armadilha é como se fosse uma boca que se fecha rapidamente. Isso acontece quando o inseto toca uma espécie de sensor capilar que essa planta possui. Brocchinia reducta. Essa planta aqui provavelmente você deve ter visto. Afinal de contas, ela está bastante presente aqui no Brasil. Acontece que o formato dessa planta acaba formando um copo que contém água. Além disso, a planta emite um cheiro doce que acaba atraindo os insetos até ela. Uma vez que os insetos caem nesse reservatório de água, eles acabam se afogando. Biblis. A Biblis é uma planta carnívora que também é conhecida por arco-íris. Ela possui inúmeras pequenas flores e muita seiva. Isso tudo acaba se tornando uma armadilha bastante grudenta para os insetos que passarem por perto. Esse fluido pegajoso que a planta possui é o mesmo que atrai os insetos e que também acaba os prendendo, uma vez que funciona como uma espécie de cola. Os insetos ficam presos ali durante vários dias até morrerem. A planta, então, começa a digerir esses restos dos insetos. Sarracenia. Essa planta é nativa lá da América do Norte. As suas armas são 3: a cor, o néctar e o cheiro. Ela usa todos esses artifícios para atrair os insetos. Uma vez que o inseto é atraído para o interior desse tubo, ele não consegue mais sair, pois o tubo é completamente escorregadio. O inseto fica então por um tempo tentando sair, até se desgastar, e cai no líquido que a planta possui em seu interior e acaba se afogando. Após isso, a planta começa o processo de digestão de sua vítima. Fala aí, qual dessas plantas carnívoras mais te deu medo? Comenta aqui embaixo. Também já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!